Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu hoje tive o privilégio de estar aqui na Rádio Baianão FM, aqui na cidade de Porto Seguro, e eu sendo entrevistado por essa figura aqui, o Alisson Pena, num programa Passando a Limpo. E ele vai dar um resumo, o que é que ele achou, o que é que eu preciso melhorar, porque a gente sempre está melhorando, né? Na verdade, a sua presença nos honrou muito, nos trouxe alegria e esperança. Foi uma entrevista onde a gente pode perceber que ainda podemos acreditar na política e nos políticos. A sua presença testificou isso hoje para a gente, para toda a equipe da Rádio Baianão FM, consequentemente para os nossos ouvintes. Os temas que foram abordados aqui na nossa entrevista, com a presença brilhante do nosso deputado Samuel Júnior, falamos dos seus projetos, da Escola Sem Partido, entre outros. É muito importante que a população de Salvador, da nossa capital e de todo o nosso país, do nosso Brasil varonil, perceba a importância da entrevista para que a gente consiga trazer temas esclarecedores, todos os seus projetos do ano de 2017, os que ainda estão por vir, a sua atuação na casa, nos representando na capital Salvador, em todo o estado da Bahia. Para a gente, realmente foi uma honra e nós podemos estabelecer a bandeira da esperança no político e na política brasileira. Eu agradeço aí ao Alisson, à direção dessa rádio que abriu espaço para que a gente estivesse falando um pouquinho e você continue nos acompanhando. Um forte abraço, Deus abençoe. Escola Sem Partido. Eu fui o único deputado, isso que já veio uma discussão, inclusive a nível nacional, há já mais ou menos uns 4 anos, mas eu fui o único deputado estadual que eu tive coragem de apresentar o projeto Escola Sem Partido. E o que é que essa Escola Sem Partido diz? E aí é uma frase que eu coloquei, inclusive fiz até publicidade disso, colocando outdoor na BR-324, que a escola ensina, a família é que educa. Todos sabem, e eu faço questão de dizer, eu sou evangélico, fui criado na igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Mas quando eu falo Escola Sem Partido, não é que eu queira dizer que a escola tenha que ensinar religião, né? Eu acho que a escola ela tem que ensinar a matemática, o português, a história, a ciência, e deixe que a sua família eduque a sua criança. Se ele é filho de alguém de matriz africana, ele tem sua origem de matriz africana. O fato de eu ser professor e eu ser evangélico, eu não posso dizer que o que o pai dele está ensinando está errado. O fato do cidadão que nasceu numa família católica, que ele guarda lá as suas questões de imagens e escultura, eu tenho dentro do meu ensinamento religioso do que é certo e do que é errado. Mas isso eu não posso fazer com que o seu filho, que você está tendo ensinamento em casa, e eu como professor, desconstrua isso de seu filho, né? Então, nós apresentamos a Escola Sem Partido. Vocês aqui na cidade de Porto Seguro em especial ainda não foram atingidos pela questão do pedágio. Mas nossa BR-324, que liga Salvador à Feira de Santana, tem 2 praças de pedágio com menos de 50 km cada uma. A BR-116, que liga Salvador à Vitória da Conquista, tem 5 praças de pedágio, né? Aí eu lhe faço uma pergunta: melhorou muito o asfalto? Não, muito pouco. E melhorou ainda com o recurso do contribuinte, ou seja, o contribuinte é quem paga pela taxa do pedágio e a empresa que recebe esse capital é quem ainda faz a pequena melhoria na estrada. Aí qual o projeto que nós entramos? É que não houvesse a duplicidade de cobrança no pedágio. O que seria isso? Se o cidadão que sair de carro de Feira de Salvador para ir para a Feira de Santana, se existe 2 praças, é a mesma concessionária, a mesma rodovia, por que ele vai pagar 2 vezes? Ele pagava apenas uma praça de pedágio, na outra praça ele teria isenção. O cidadão que saiu de Salvador à Vitória da Conquista, são 7 praças de pedágio, né? Então ele pagaria apenas uma na 324 e apenas uma na 116. Aí talvez alguém que esteja nos ouvindo diga o seguinte: mas eu não tenho carro, esse projeto não me beneficia. Mas você não tem carro, mas a alimentação que você vai ao mercado comprar, a roupa que você vai na loja comprar, todas as suas bens de consumo que você faz, ela vem por meio de transporte.
E aí, se a transportadora ela vai ter 7 praças de pedágio ou 5 praças de pedágio, no final das contas, quem paga isso é o contribuidor final. É você que é o consumidor final, né? Porque quando o frete aumenta, o cidadão, o dono do mercado, que comprou a mercadoria por um valor, mas aí teve mais o valor do frete, ele vai diluir tudo isso em cima daquele arroz, do feijão, da farinha, e quem vai pagar por isso? Paga eu, pago você. Então, tanto esse projeto beneficia as pessoas que têm carro, que utiliza seu carro, seja para viajar, para passear ou para trabalhar, mas também aquele consumidor, porque vai baratear o frete, né? Então, esse também foi mais um projeto que nós apresentamos. Uma outra coisa que eu chamo bastante atenção, que inclusive a nossa bandeira lá tem sido assim em defesa da família, em defesa dos bons costumes. Eu sempre digo, Alisson, que eu, por ser um seguidor de Cristo, a Bíblia diz que Cristo ele ama o pecador, ele aborrece o pecado. Eu não tenho absolutamente nada contra, inclusive eu tenho parlamentares lá, uma parlamentar inclusive, que ela é homossexual, ela assume que inclusive existe um relacionamento dela com uma outra mulher. Eu a respeito muito e sei o respeito que ela tem por mim. Eu não tenho absolutamente contra nada ao homossexual. É uma prática dele, o corpo é dele, ele faz o que ele quiser. Agora eu não posso aceitar que eles queiram colocar uma mordaça gay no nosso país. Recentemente na escola Dorico Tavares, lá em Salvador, uma escola pública, foi se discutido uma questão sobre a questão da ideologia de gênero e o palestrante era um homossexual, ou seja, então já existia uma tendência natural dele do que ele pensa, é lógico, né? Mas mesmo achando um pouco isso, foi feita uma apresentação de um transexual praticamente nu, apenas com tapa-sexo, quer dizer, para as nossas crianças. Aí alguém me pergunta, mas você é contra? Não, volto a dizer, eu não sou contra. O fato de ele ser homossexual, ele faça a exposição do corpo dele, aonde ele achar que deva fazer, mas livrando as nossas crianças. Assim como também, se fosse o caso de numa apresentação dessa numa escola pública, apresentado por uma mulher nua, por um homem nu, a gente precisa poupar e zelar pelas nossas crianças. Aí nós apresentamos um projeto para que as escolas informem aos pais todas as questões extras pedagógicas, e informando a pauta, quem será discutido, quem serão os apresentadores, porque caso não choque com a sua religião, e volto a dizer, pode ser uma religião de matriz africana, pode ser o católico, pode ser o budista, pode ser o evangélico, pode ser o kardecista. Então, ou seja, se essa apresentação vai chocar com os princípios familiares daquela família, a criança ela seja poupada de não participar daquela apresentação. Se é uma apresentação que vai valer ponto na escola, que a escola aplique uma outra atividade extracurricular para aquela criança, mas que não choque a questão da família. Então nós apresentamos também um projeto para que todas as escolas, seja ela pública ou particular, ela faça essa apresentação aos pais. E aí também falando nessa apresentação da Escola Dorico Tavares, nós entramos com uma representação no Ministério Público Federal, responsabilizando o secretário de Educação do Estado, a diretora do Colégio Municipal e a professora que foi a coordenadora do projeto, para que os responsáveis sejam punidos, sejam afastados. E volto a deixar bem claro, eu, deputado Samuel Júnior, não tenho absolutamente nada a quem é homossexual. É uma questão dele. Volto a dizer, eu sou um seguidor de Cristo e Cristo sempre disse, eu amo o pecador, apenas aborreço o pecado. Aí se você me perguntar, mas Samuel, você está me chamando de pecador? Eu tenho a minha instrução bíblica de que a prática de homossexual ela é pecado. Mas se você quer ser, é uma opção sua. Eu só não quero que você coloque na cabeça das nossas crianças que isso é normal e vocês querendo colocar uma mordaça gay no nosso país. Eu, enquanto estiver deputado, não aceitarei isso. Meu amigo Alisson, já é chamado deputado Alisson. Olha aí, que bom. Recebo em nome de Deus. Eu quero agradecer ao meu irmão Manu Ferreira pela sua ligação, a sua esposa cantora, levita, adoradora, mulher de Deus, Surani Brito e toda essa gente maravilhosa aí no Mirante acompanhando o programa Passando a Limpo. Deputado, pegando aí este gancho que o senhor acabou de discernir com a pergunta do meu amigo Manu Ferreira, eu queria que o senhor falasse daquele seu discurso. Eu acompanhei o discurso daquela peça onde aparecia um homem completamente nu, totalmente nu, e ele era estimulado
ou a criança era estimulada a tocá-lo? Eu acompanhei o seu discurso até para se preparar para esta entrevista. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Da forma que está, deputado, a gente quando liga a televisão brasileira, eu comentara isso agora na recepção da rádio com os meus colegas, que 5h30 da tarde você consegue perceber mulheres se beijando, homens se beijando, uma verdadeira bagunça. Não tem mais aquela questão da faixa horária. Você troca de canal e a coisa tá igual. E aí são duas perguntas. Eu queria que o senhor falasse do seu discurso e do papel, seja propagador, né, da imprensa, da comunicação, nessa bagunça, nessa verdadeira novela que está aí, deputado Samuel Júnior. Meu amigo Alisson, aí eu vou relembrar para os nossos ouvintes, o que você se referiu foi a apresentação chamada Kim Museu. Foi apresentado na cidade de Porto Alegre, foi patrocinado pelo governo federal, pela Lei Rouanet, foi um evento promovido pelo Banco Santander. E aí eu dou o conselho a você que preza pela família, você que crê na família tradicional e não gostaria de estar patrocinando essa pornografia. Se você tem conta no Banco Santander, você transfira para outro banco, certo? E a Lei Rouanet é uma lei que, teoricamente, é para ser do incentivo à cultura, uma lei do governo federal, onde o governo federal ele dá a isenção àquela empresa utilizando aquele recurso para que ela faça aplicação no recurso federal, na apresentação à cultura. E foi invertido do governo federal quase R$800 mil nessa apresentação chamada Kim Museu. Nessa apresentação, onde aparecia vários quadros de pessoas nuas, e aí vinha a questão da pedofilia, a zoofilia, o desrespeito às religiões, em especial a religião da Igreja Católica. Nós, no caso que somos evangélicos, nós participamos da Santa Ceia uma vez no mês, que é dado com o pão, que representa o corpo de Cristo, e com o vinho, que representa o sangue, né, que foi, mas isso ainda não é o mérito da discussão. Mas na Igreja Católica isso é feito com a hóstia, né? E aí o padre tem aquela celebração da hóstia. Eu não entro na discussão da questão religiosa. É o que você acredita da Igreja Católica e é o que eu acredito do meu ensinamento bíblico, né? Mas é um símbolo sagrado para a Igreja Católica. E aí nessa apresentação, a hóstia vinha com várias palavras de ânus, pênis, vagina e outros nomes mais, dentro de uma apresentação. Nós entramos também quente lá no discurso nosso, falando sobre isso. Em uma outra apresentação, que também foi patrocinado pelo governo federal, aonde um homem literalmente nu, o que houve na escola Odorico Tavares, que nós apresentamos um projeto falando alguma coisa assim, defendendo as nossas crianças em relação a isso, e entramos com recurso no Ministério Público, com representação, o cidadão lá, o transexual, estava vendo com um tapa-sexo, né? Ele aparecia nu, mas um tapa-sexo cobrindo aquela parte íntima dele, a parte íntima. E no caso aqui do que você falou, o cidadão aparecia literalmente nu, correto? Com 2 crianças, 3 crianças dado a mão, e no ápice da apresentação, ele deitava ao chão e era estimulado, inclusive pela mãe de uma das crianças, a tocar o seu corpo, né? Até onde eu sei, para mim isso é pedofilia. Até onde eu sei, né? Mas se existe um outro nome que se dê a isso, eu preciso que vocês me informem, até para que eu ande mais bem informado. Eu também, eu preciso também. Para mim é pedofilia. Mas aí você falando do caso hoje das emissoras de televisão. Para todos nós, e aí fica o conhecimento para aqueles que não sabem, nenhuma emissora ela é dona do seu canal. Ela recebe uma concessão do governo federal para aquilo, né? Lógico que toda a parte de estrutura, a parte de câmeras e outras coisas, funcionários, é mantido por uma empresa, mas aquilo é uma concessão pública, né? Aí está faltando vergonha em Brasília, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, do presidente da República, do ministro da Comunicação, para que impõe as regras. E aí, quando eu digo impor as regras, existem os canais que são adultos, e aí quando eu falo em canais adultos, se você chegar numa banca de revista,
vai comprar um jornal, comprar uma água, comprar qualquer coisa na banca de revista, as revistas que são classificação adulta, ela está dizendo a idade que é, e existe uma tarja preta, né? Informando lá que, então, se você quer comprar a revista, você é maior de idade, você tem mais de que 18 anos, é um direito seu, o dinheiro é seu, você faz com o seu dinheiro o que você quiser, né? Mas está lá com a tarjinha preta. Só que no caso na televisão, era para existir um bloqueio de horário. O governo federal era para estabelecer para que os canais adultos tivessem o horário de fato estabelecido, né? A regra existe, ela só não funciona. Quer dizer, como é que um casal de homossexual, um casal de lésbica, estão se beijando no horário de televisão normal, um horário que inclusive às vezes, hoje com a vida corrida que todos nós temos, e às vezes você deixa sua criança em casa e a mãe vai ali fazer seus afazeres, o pai fazendo alguns afazeres, auxiliando em casa também, e a criança está lá com o controle na mão, e tá isso uma prática normal. E além do casal de homossexual, e aí onde eu volto a dizer, eles querendo colocar uma mordaça gay no nosso país, existe também a questão das pessoas que ficam seminus e aquele negócio, e você vê hoje, cada dia mais, quando eu estou hoje com 38 anos, Alisson, e eu não sei exatamente a sua idade, mas parece ter mais ou menos a mesma idade minha. Gostaria de ter, estou com mais de 40. Está conservado. Quer dizer, esse despertamento sexual que as crianças, nossos filhos, que a gente tinha, era depois dos 16 anos, 17 anos, né? Até quando a gente começava a ter um peluzinho, que começava a ter aquele... Hoje você pega um menino de 8, 9 anos, o menino já com esse desejo desacerbado sexual. Mas isso é o quê? É o estímulo que eles têm da televisão, é o estímulo que eles têm nas escolas, né? Quer dizer, eu estava falando, eu apresentei um projeto Escola Sem Pornografia e fui criticado por várias professoras lá em Salvador, que aonde a escola só deixasse para ensinar, falar alguma coisa sobre essa questão depois dos 14 anos. Mas as professoras dizendo não, que tinha que começar com 8 anos. Quanto mais cedo, melhor na cabeça dela. Para que uma criança de 7 anos, de 8 anos, eu tenho uma filha de 7 anos, quer saber alguma coisa de sexo anal, de sexo em grupo, de beijo nisso, de beijo daquilo? Sexo oral e tudo mais. Para que uma criança de 8 anos quer saber isso? Porque quando você fala alguma coisa para a criança, quem tem filho sabe, logo se tem o estímulo dele em querer fazer, em querer ver, em querer saber como é, né? Então, assim, a gente precisa colocar um controle nisso. Então, assim, eu digo a você que o culpado não é a Rede Globo, que eu não presto, eu não dou o luxo de assistir a Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo hoje, para a nossa nação, ela presta um desserviço, aonde ela, por ter a concessão do governo federal, ela deveria estar prestando o serviço, mas ela presta um desserviço, né? Por exemplo, você aqui está numa emissora de rádio que ela recebeu uma concessão do Ministério das Comunicações para existir. Existe um dono, existe uma direção, mas isso aqui é uma concessão, né? Quer dizer, então qual é a missão dessa concessão? É você informar, você trazer informações para a população, e o seu programa aqui é um programa jornalístico, é você trazer informações, trazer novidades, é o que aconteceu na cidade, né? De fato, hoje, a violência que está, não só aqui em Porto Seguro, mas em todo o país, é você que está informando a população o que foi que aconteceu, como aconteceu, quantos morreram, como é que está a questão da situação. Mas é quando você pega uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, para estar ensinando pornografia, está ensinando o que não presta, prestando de serviço, eu acho que o culpado não é a Rede Globo, não. Eu acho que o culpado é o governo federal. O governo federal, os deputados federais é que tem que impor a regra. Isso aqui existe uma lei. Meu irmão, você quer passar a sua molequeira, você quer passar a sua questão? Pronto. É depois das 22. É que existisse uma senha nas TV. Porque normalmente a TV... a que você paga a assinatura, normalmente ela vem com senha, mas já deveria ter existido uma senha que viesse já estabelecida pela própria televisão, pelo aquele canal, onde o pai, aí sim, um canal adulto que o pai fosse assistir, ele assistisse a hora que ele quisesse, né? Se quiser também colocar um canal voltado para homossexual, sem nenhum problema, é uma questão, assiste quem quiser. E aí, quando fala nisso, eu apresentei também um projeto para que todas as atividades culturais aqui no estado que tivesse qualquer cena de sexo ou cena ilícita, fosse só apresentado para a classificação fosse para 18 anos. E aí, quando você falou aqui dessa apresentação, se o cidadão está nu e as crianças
tinha 3 crianças que estavam desfilando com a cidadão. No mínimo, na plateia também tinha criança, né? E a que eu falei aqui, da Quir Museu, que foi apresentada em Porto Alegre, e seria apresentado na cidade de Rio de Janeiro, e aqui eu quero parabenizar o prefeito Marcelo Crivella, que não permitiu que apresentasse lá, essa Quir Museu também estava valendo para atividades numa escola pública lá da cidade de Porto Alegre. Aí eu lhe faço uma pergunta: quando eu estou estudando, você vai se dedicar ao assunto, você vai estudar, você vai se dedicar ali para você esmiuçar aquele assunto para que você possa fazer essa apresentação. Então, se as nossas crianças dessa escola pública, ela iria fazer a apresentação valendo ponto na escola, então eles tinham que observar todos os detalhes do quadro, todos os detalhes da apresentação, o que seria essa apresentação, como seria para apresentar na escola de aula. Aí onde eu bato, a gente precisa ter uma escola sem partido. A missão da escola, a missão do professor é ensinar. Desde que a educação os pais dêem em casa. Temos mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Repete, eu não ouvi direito, senhora. Risaneide. Dona Risaneide, a senhora fala da onde? Sapoti, moro próximo da senhora, moro no Mirante. Tudo bem com a senhora? Quer fazer uma pergunta ao deputado Samuel Júnior? Fique à vontade, por gentileza. Boa tarde, dona Risaneide. 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 Ivaneide? Rivaneide. Não, Risaneide? Pode falar, minha amiga. Pode falar, minha senhora. Pronto. Se eu repetir o nome da senhora um pouquinho diferente do que eu sei que normalmente a pessoa que está... Rivaneide. Eu entendi Risaneide. É Rivaneide, é com a letra V mesmo. Eu quero agradecer a sua participação e dizer o seguinte: primeiro, o assunto que a senhora fez o comentário, eu não vou discutir porque eu não tenho conhecimento do que foi, e para eu não falar alguma coisa nem a mais nem a menos, eu prefiro me isentar assim de qualquer comentário. Se eu soubesse, eu não tenho nenhuma dificuldade de comentar nenhum assunto, né? Eu quero dizer à senhora assim, no que refere a mim na condição de deputado, o que me cabe é o que faz regulamentação. E aí, quando eu digo isso, é o que eu falei aqui, a questão da escola sem partido, é a questão da apresentação extrapedagógica, que é a missão do deputado, né? A missão do deputado é, além de ele fiscalizar o executivo naquilo que foi acordado das aplicações do recurso público, é que ele também faça essas apresentações no que regulamenta, no que se torna lei, né? Na questão específica das escolas, ela vem do governo federal, que aí vem da questão da quantidade de alunos que tem naquela região, que faz o cadastro, né? E o governo federal, por sua vez, faz esse repasse para o estado ou para o município, dependendo do que for a escola, e o município faz essa gestão da escola municipal e o estado faz a gestão da escola estadual, né? A questão, em especial, da qualidade de ensino, aí cabe à senhora, como mãe, criar o conselho de classe, o conselho de pais de alunos, ir para cima da secretária de educação do município, ir para cima do gestor municipal,
cobrar dos vereadores, né? Porque inclusive a missão do vereador é cobrar isso aí exatamente também, porque a senhora, dentro das suas obrigações, quando a senhora é contribuinte dos seus impostos, é para que haja uma qualidade, haja a escola de qualidade, né? E quando tem essa escola de qualidade, quando a gente tem a segurança, que é uma obrigação do Estado, eu sempre digo que o problema maior que o Brasil tem não é segurança, não é a questão social, né? Tudo isso a gente precisa. O problema maior que nós temos é a educação. Porque se eu tenho um aluno que está estudando bem, um aluno que se formou, ele não vai depender do Estado para receber um auxílio que o Estado dê. Ele vai ter aquela questão social. E aí, porque o problema da segurança é o problema social, né? É aquele convívio, a pessoa acaba não tendo uma formação, não acaba tendo uma educação, e aí existe alguns pensadores que dizem que aquela pessoa, ela é fruto do meio, então é o meio que ela convive, acaba tendo uma facilidade disso. Eu costumo dizer que quando eu era menino, a gente existia alguns ídolos nossos, né? E aí era a época, era do Pelé, era do Garrincha, aí mais um pouquinho veio a era Romário, veio a era Bebeto. Mas hoje você chega para um menino desse e pergunta quem é o ídolo dele, ele diz que é o chefe da boca. Por quê? O cara anda com batidão, 3, 4 celular, anda de moto importada, anda com carro importado, anda com 4, 5 seguranças ao seu lado, né? Assim, ele acaba tendo relacionamento com a mulher que ele quer ali da comunidade. Aí o menino chega, você pega para um menino de 8, 10 anos e pergunta: você quer ser o quê? Eu quero ser o chefe da boca, né? Porque ele tem isso como o ídolo dele, né? E aí quando eu era, quem gostava de estudar, eu sempre, eu era um pouquinho mais relaxado nos estudos, eu só passava assim no finalzinho que apertava, aí que corria atrás, né? Mas aí aqueles grandes estudiosos, quem era? Era Castro Alves, era Rui Barbosa, né? Era Sócrates, eram os grandes pensadores que a gente tinha. Quem era seu ídolo? Era esse. Mas hoje não, o menino quer dizer que o ídolo dele é o chefe da boca. Então a gente precisa, e aí, dona Rosineide Rivaneide, a senhora precisa cobrar dos vereadores aqui do município, a população precisa cobrar dos vereadores que você votou. E aí eu fico aqui um pedido a todos vocês, que vocês participem mais da atividade pública do município, vocês participem mais do que acontece na Câmara de Vereadores. Às vezes a gente tem vereadores que eles somem, eles se elegem, somem 4 anos da comunidade que o elegeu, da classe que ele representa, e depois ele vem com o discurso e tal, um tapinha nas costas, alguma coisa parecida, e a gente torna a colocar. Então assim, se a gente tem hoje uma Câmara de Vereadores de qualidade, e a gente tem a população cobrando essa atividade da Câmara, porque a função do vereador não é ele estar dando cesta básica, não é ele estar dando dinheiro a ninguém, não é ele estar pagando conta de água, pagando conta de gás, nada disso. A função do vereador é ele fiscalizar o executivo e trazer benefícios para o município. Porque se um vereador tivesse um filho dele estudando na sala de aula, ele saberia como é que estava a qualidade do ensino, né? Mas aí também ele já não tem o filho dele estudando lá, na escola pública, né? Mas aí, por outro lado, também ele não tem a população que cobra dele. Quando encosta nele é para pedir a ele, quem sabe, R$50 ou R$10 ou qualquer coisa parecida. Mas se você juntasse um grupo de pais de alunos, né, e existe a qualidade, cobrasse, porque quando vai apertar o professor, porque eu ganho mal. Eu sempre digo, eu sou um defensor do funcionário público, porque antes de eu estar deputado, eu era servidor da Assembleia Legislativa, trabalhei naquela casa por quase 11 anos, então eu sei o que é ser servidor. Todas as pessoas que recebem baseado em salário mínimos, todo ano o seu salário é reajustado. Já o funcionário público, ele não tem seu salário reajustado anual. Mas também assim, professor não recebe salário de miséria não. O dinheiro que o professor recebe dá para ele pagar suas contazinhas. Lógico, eu volto a dizer, se a gente puder lutar por melhora para o professor, porque o professor, ele é a mola mestre do Brasil, né? Hoje, se eu estou aqui e estou podendo falar, eu pude aprender a ler, pude aprender a escrever, pude aprender um pouco a me expressar, foi porque alguém me ensinou, não? Tá aqui o nosso Alisson Pena. E aí aqui eu quero também dar um abraço ao nosso amigo Geré, né? Grande Gerê. Gerê, que é o grande sonoplasta. Ele tomou o curso com alguém. Então, né? Ele aprendeu com alguém. Então, assim, alguém ensinou a ele. Então, assim, todos nós estamos aqui, é fruto de um professor, né? Se você pode ter qualquer atividade sua, é fruto de um professor. Até aquele cidadão
que exerça assim, talvez a função mais simples, a que exerça a função extraordinária, alguém ensinou ele. Então ele teve um professor na sua vida. Então assim, eu sou a favor de que os professores recebam bem, mas eu volto a dizer, eles não recebem salário de miséria, né? Então assim, eu acho que cabe a gente, a senhora como mãe, eu também sou pai, eu gosto de sempre estar indo à escola dos meus filhos, sempre que posso levo eles para a escola, pergunto à professora, quando tem reuniões de professores, eu vou à escola, procuro saber como é que está, o que é que a gente pode fazer para melhorar, e aí se a gente tem um povo que cobra dos vereadores, a gente vai ter uns vereadores mais participativos, e também pedir que vocês cobrem da gente lá. A gente tem a TV Assembleia, tem um site da ALBA, onde tem lá todas as preposições de todos os deputados, tem todas as prestações de contas das suas atividades, mas eu tenho certeza que se a gente fizer uma pesquisa na Bahia, qual a população que assiste a TV Assembleia, a TV Câmara, que vai procura saber qual é o discurso do seu vereador, o que é que seu vereador discute, o que é que seu vereador apresenta, o que é que seu vereador defende, eu tenho certeza que eu não sei se 5% ou 10% da população. Então assim, se vocês não cobrarem dos vereadores, nós nunca teremos uma Câmara de Vereadores de qualidade. Quero agradecer a participação da senhora Rivaneide, aí do Sapoti, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai fechar o nosso programa, em função do nosso horário. Eu queria fazer um esclarecimento. Quando eu disse ontem aqui, nós recebemos um vereador de Porto Seguro, e nós citamos duas escolas especificamente no Mirante, que é a Manuel Carneiro e a Corujinha. No meu campo de visão, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto conhecedor do sistema educacional da Terra-mãe do Brasil, enquanto profissional de rádio, eu julgo que essas duas escolas são escolas de qualidade. A Manuel Carneiro e a Escola Corujinha. Conheço também a Escola Chico Mendes. Mas cada um tem a sua opinião, cada um defende a sua opinião, e eu continuo defendendo a minha opinião. Na minha opinião, as duas escolas são escolas de qualidade. E a outra correção é a seguinte: o pastor Fabrício Bezerra vai estar na igreja Manuel Apacentar realmente amanhã. Amanhã, aqui na Praça da Gia, no Buraco da Gia, a partir das 19h30. Informação passada pelo meu amigo Raimundo Ferles, que é o negão que chega quebrando tudo aqui, diariamente de segunda a sexta-feira, das 9 até as 11h30, com o programa Deus Seja Louvado. Então, anote na sua agenda aí, na agenda do seu telefone, amanhã, pastor Fabrício Bezerra, na igreja Manuel Apacentar, na pastora Dionê Alencar, não, Dionê Leal, a partir das 19h30, mais uma participação. Alô, boa tarde. Meu amigo Carlos, bem-vindo. Como é que você está, meu parceiro? Tudo ótimo. Tudo na direção de Papai do Céu. Você tem uma pergunta para o deputado Samuel Júnior? Certo. Meu amigo Carlos, bem-vindo. Esse aí já chega bem-vindo, né? Esse é. Rapaz, eu tô aprendendo com vocês, rapaz. Você tem um timbre assim também, que é um grande comunicador, e eu tô aqui aprendendo com o Alisson, com você, com Gerê, né? Gerê, né? É uma figura. Sonoplasta. Mas é um prazer muito grande. Eu tenho um programa aqui. Amém. Eu moro em Lauro de Freitas. Agora eu morei aqui em Porto Seguro. Eu casei com a menina que é filha daqui, né, a Ariane. E aí eu morei aqui por quase 2 anos, né? Mas sempre que posso estou aqui, o povo aqui, eu tenho um carinho assim muito especial por essa cidade. E eu sei também o carinho que essa cidade tem por mim. E aí não foi diferente, que inclusive na urna, como eu falei, eu tive aqui 1.204 votos, né? Mas é um prazer falar contigo, Carlos. Meu amigo Carlos, bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Oi. Por gentileza, deixa o telefone do senhor
Tranquilo, o Alisson fala comigo toda semana, ele tem meu número. Vai. Obrigado, Carlão. Forte abraço. Deus abençoe, meu querido. Carlos, bem-vindo. Samuel Júnior já trabalhou com a gente. Ele é da profissão. Tinha um programa aqui nesta emissora. Esta emissora chamava-se Brilho do Sol. Brilho do Sol FM. Ele apresentou, trabalhava aqui com a gente e tal. E hoje está afastado do rádio, mas continua trabalhando com comunicação através de carro de som, tudo que aparece. O senhor sabe que a lida do profissional da comunicação é assim mesmo. A gente, deputado, ficaria por muito tempo conversando com Vossa Excelência, mas o nosso tempo já bate aqui, já marca 13 horas. Mas eu quero fechar, deputado, essa nossa entrevista trazendo para o senhor uma matéria que a mim me deixa triste. Porque se eu falto 2 dias ao trabalho nesta empresa, certamente a direção vai me chamar e vai querer saber o porquê. Mas os deputados parecem que isso não é regra para eles. 8 deputados faltaram a mais da metade das sessões em 2017. Dos 252 dias úteis de 2017, os deputados estavam obrigados a comparecer à Câmara em apenas 119. Mesmo assim, 8 parlamentares faltaram a mais da metade das datas reservadas a votações na casa. Entre eles, 2 condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Roberto Góes, campeão em ações na corte, e Paulo Maluf. Esse eu não vou nem comentar nada, que cumpre, esse aqui dispensa totalmente, que cumpre a pena de prisão no complexo penitenciário da Papuda. Será que cumpre mesmo? Além deles também estão entre os que menos compareceram em plenário no ano passado, José Otávio Germano, Giovanni Cherini, Arthur Vigílio Bisneto, Sabino Castelo Branco, Adauí Carneiro e Jovaí Arantes. Então esses nobres deputados não têm a boa prática de gostar do trabalho. São os 8 mais faltosos do ano de 2017. Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Como pode um trabalhador pago pelo salário do povo brasileiro simplesmente não ir ao trabalho e rigorosamente no final do mês ele receber o seu salário na sua totalidade? Eu sei que o senhor não costuma fazer isso, mas eu queria a sua avaliação, a sua opinião desses seus nobres colegas que não gostam de trabalhar, mas que gostam de, no final do mês, colocar o dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro. Alisson, é muito importante a sua pergunta e seu comentário também. Antes de entrar no mérito da questão da falta, fique bem claro assim, que a atividade do parlamentar, ela não se limita apenas a estar no plenário, né? Às vezes você pode, em algum momento, ver no painel, lá hoje na Assembleia Legislativa a gente funciona no painel, 60 deputados presentes e talvez no plenário estejam 10. Só, rapaz, esses outros 50, onde é que estão, né? Normalmente você marca a sua presença, no nosso caso aqui hoje na Bahia já é biométrico, né? Então você marca lá a sua presença com a sua digital e vai a uma secretaria, vai a um departamento, vai atender alguém no gabinete, mas aquilo você não recebe a sua falta, que não é o caso dessa discussão. Eu só estou falando assim porque em algum momento alguém pode ver isso, né? E volto a dizer que a atividade parlamentar, ela não se limita a estar exatamente no plenário. Mas aí eu chamo a atenção e volto a um assunto que eu comentei aqui há pouco, que o culpado disso, com muito respeito, é o eleitor, é a população. Mas aí você diz, Samuel, mas o que é que tem a ver? É o cidadão que faltou,
o cidadão que recebeu o seu salário, e você inclusive aqui fez o comentário que se você faltar, quem sabe 2 vezes, sem uma justificativa, porque pode acontecer de você faltar por uma questão de saúde ou qualquer coisa parecida, a esposa, um filho que precisou ser hospitalizado, né? Mas não é o caso aí, porque quando aparece a falta, é porque de fato faltou sem justificativa. Mas onde é que está o erro do povo, do eleitor? Primeiro, o fato de você não acompanhar, porque se você acompanhasse, você saberia os deputados que estariam presentes. Apesar de o Alisson aqui não ter falado da lista que ele deu, de algum deputado que seja aqui da Bahia, mas existe também na lista dos grandes faltosos deputados nossos aqui do estado. O que é que cabe a você, eleitor? Não reconduzi-lo. Quando você está participando, você está assistindo, você está acompanhando, você sabe a vida do parlamentar que está em atividade, né? Lógico, se eu recebo, e fique bem claro assim, o parlamentar, ele também não recebe salário de miséria. Todos os deputados, seja ele vereador, seja todo o político que exerce cargo, ele não recebe ruim, recebe muito bem, mas ele recebe para trabalhar de fato de benefício para a população, para a comunidade, né? E eu, apesar de existir várias pessoas que fazem críticas de salários, aquilo outro, eu sempre digo o seguinte, Alisson, se o vereador, se o deputado estadual, se o deputado federal, se o senador, se o presidente, seja todos aqueles que exercem cargo público, eles produzissem o tanto que eles recebem, ninguém reclamaria do que ele recebe, não. E muito pelo contrário, talvez até algum momento dizer assim, rapaz, não, vamos tentar aqui ajustar alguma coisinha, porque existia produção. Para vocês terem uma ideia, a Assembleia Legislativa aqui no estado, não era comum se aprovar projeto de deputados, só se aprovava projetos que vinha ou do governo do estado ou do Tribunal de Justiça. Quer dizer, com o presidente que nós temos agora, que inclusive tem feito uma excelente gestão, que é o deputado Noronha Coronel, é agora que nós estamos voltando a aprovar projetos de deputado. E aí fica aquela questão, você passa às vezes o ano todo sem ter nenhuma atividade, o deputado faltoso, ele não recebe punição nisso, ele, pelo Conselho de Ética, pelo regimento interno, tanto da Câmara quanto da Assembleia, aquele que faltar um terço das sessões, abre-se um processo disciplinar no Conselho de Ética, com a possível perca do mandato. Aí eu faço uma pergunta aqui a alguns senhores, inclusive você que é comunicador, precisa estar mais antenado. Você conhece algum deputado, algum vereador que foi afastado do seu cargo por falta? Ninguém conhece. Mas por quê? Porque a população não cobra. Então cabe a você agora, esse ano é ano de eleição, você vai votar em deputado estadual, deputado federal, vão ser 2 senadores, governador e presidente. Então você veja em quem você vai votar. Procure saber se o que você vai votar, se no caso ele está deputado, se está senador, qual foi as indicações dele, qual foi as atividades dele, qual foi a participação dele no parlamento, se de fato ele lhe representou, seja que classe for. O vereador que está aqui, eu sempre gosto de usar o vereador, porque eu sempre digo que a Câmara de Vereadores é a melhor escola do político, né? O vereador que você votou aqui, ele está lhe representando bem, reconduza. Se ele não está, bote outro. O deputado que você votou está lhe representando bem, está atendendo os seus anseios para aquilo que ele foi eleito, né? Porque eu gosto sempre de frisar isso, porque às vezes a gente pode fazer aquele desvio de finalidade. Estou dizendo assim, para aquilo que ele foi eleito, ele está exercendo bem, ok. O deputado federal está exercendo, ok. Não está, substitua. No caso aqui da Assembleia Legislativa, o nosso presidente, deputado Noronha Coronel, que inclusive é pré-candidato a senador, lá é o seguinte, se o deputado faltar à sessão, ele tem no seu ordenado descontado R$1.000 por cada sessão que ele falte, né? Então, ou seja, a gente recebe muito bem, mas então, ou seja, se ele tiver faltar 2 sessões, que são normalmente 2 sessões ordinárias por semana, no seu ordenado já vem descontado R$2.000, né? Lógico que, volto a dizer, existem as atividades que ele pode ter, estar ali atendendo, mas não dá como falta, dá como presença dele no plenário, né? Se por alguma questão de saúde ele apresentar um atestado médico,